O retorno de Lucas Moura ao futebol brasileiro sempre foi motivo de expectativa e emoção para o torcedor tricolor, mas o que está acontecendo nos bastidores do São Paulo antes do confronto contra o Vitória no Brasileirão está levantando questionamentos curiosos e, para alguns, preocupantes. Depois de semanas afastado por uma lesão no joelho, o meia-atacante voltou aos treinos, participou das atividades com o elenco principal e pode, teoricamente, ser utilizado por Hernan Crespo em um esquema tático que o São Paulo nunca usou oficialmente. A ideia de uma formação ofensiva inédita tem empolgado uma parte da torcida, mas também gerado dúvidas. Será que Crespo realmente vai escalar Lucas como titular ou tudo isso não passa de uma estratégia psicológica para mexer com o emocional do Vitória? Nos corredores do Morumbi, já se fala de forma sussurrada sobre uma possível jogada de bastidores onde a presença de Lucas seria mais um elemento de distração do que propriamente um recurso técnico. Será que é exagero da torcida ou há algo mais nessa história? A verdade é que o futebol brasileiro já nos acostumou a situações em que decisões aparentemente técnicas carregavam intenções estratégicas escondidas. Coincidência ou não, esse jogo contra o Vitória tem muito mais em jogo do que apenas 3 pontos. O São Paulo busca uma recuperação sólida na Série A e precisa mostrar força, enquanto Vitória, embora enfrente dificuldades, sabe que um resultado positivo contra um gigante pode mudar completamente o clima no elenco e até no campeonato. Mas o ponto mais curioso é que, segundo alguns rumores, essa volta de Lucas não estava inicialmente nos planos de Crespo para este momento. Havia a previsão de retorno apenas para a próxima rodada, mas, de repente, tudo mudou, e essa mudança coincide com movimentações discretas nos bastidores do clube. Será que estamos falando apenas de uma decisão técnica, ou existe uma conexão com algo maior? Em qualquer esporte de alto nível, a preparação psicológica é tão importante quanto a física. Times grandes e técnicos experientes sabem disso. E quando falamos de um jogo de Brasileirão, onde cada detalhe pode ser decisivo, não podemos ignorar o impacto que uma simples escalação, ou mesmo o boato de uma escalação, pode causar no adversário. Imagine o Vitória treinando durante a semana com um plano específico para enfrentar um São Paulo sem Lucas Moura, e, de repente, nas vésperas do jogo, surge a informação de que ele pode estar em campo. O que isso faz com a preparação mental e tática do adversário? Pode forçar ajustes de última hora, mudar marcações, alterar posicionamento defensivo e até mexer com a confiança dos jogadores. Se isso foi ou não pensado de propósito, é impossível afirmar, mas que é uma possibilidade interessante de se debater, isso é. Além disso, essa possível formação inédita de Crespo é outro ponto que merece atenção. Segundo fontes próximas ao clube, o treinador teria testado nos treinos um esquema mais ousado, com 3 atacantes e Lucas atuando em uma função híbrida, circulando entre o meio e o ataque, algo que poderia explorar ao máximo sua velocidade e visão de jogo. Isso, por si só, já seria suficiente para criar expectativa. Mas quando juntamos essa ideia a um momento em que o São Paulo precisa recuperar protagonismo e ao mesmo tempo tirar o sono do adversário, a narrativa começa a ficar ainda mais interessante. Seria essa mudança apenas uma inovação tática ou parte de um movimento maior para confundir e desestabilizar? E é aqui que as teorias de conspiração começam a ganhar força entre os torcedores mais desconfiados. Há quem diga que, nos bastidores, existe um alinhamento entre alguns dirigentes e setores da mídia para criar um clima de pressão positiva em torno de Lucas Moura, transformando seu retorno em um evento midiático que possa gerar mais audiência, mais cliques e, de quebra, mais tensão no lado adversário. Parece absurdo? Talvez. Mas o futebol brasileiro tem um histórico de momentos em que coincidências demais acontecem ao mesmo tempo. Não é a primeira vez que vemos uma polêmica, aparentemente esportiva, coincidir com movimentações extracampo que beneficiam alguém, seja financeiramente, politicamente ou em termos de imagem. E o curioso é que o próprio Lucas Moura, conhecido por seu profissionalismo, não parece estar envolvido diretamente nessas questões. Pelo contrário, as informações são de que ele está focado em voltar bem e ajudar o time. No entanto, isso não impede que seu nome seja usado como peça de um tabuleiro muito maior. Em jogos onde a rivalidade pesa, não é raro vermos jogadores virarem símbolos, armas psicológicas e até cortinas de fumaça para outros interesses. Será que o São Paulo está, consciente ou inconscientemente, usando Lucas dessa forma? Outro ponto que levanta suspeita é a maneira como a informação sobre a volta de Lucas foi vazada. Em vez de uma coletiva formal ou de um comunicado oficial direto, a notícia começou a circular por meio de jornalistas próximos ao clube, que soltaram a informação de forma gradual, quase como quem quer medir a reação do público e da imprensa. Essa estratégia de pingar informações não é nova no futebol. Clubes e assessorias já utilizaram esse método para criar burburinho, movimentar redes sociais e até distrair torcedores de outros problemas internos. Se isso foi aplicado aqui,
pode ser que o objetivo não seja apenas falar sobre o retorno de Lucas, mas também tirar o foco de possíveis dificuldades internas do elenco ou divergências sobre a escalação titular. E quando se fala em divergências, não podemos ignorar que Hernan Crespo, apesar de ser respeitado, também tem seus críticos dentro e fora do clube. Uma formação inédita, arriscada, contra um adversário que está sedento por pontos, pode ser interpretada como ousadia ou como imprudência. Se der certo, Crespo será exaltado como um estrategista genial. Se der errado, será alvo de críticas pesadas. Nesse contexto, colocar Lucas Moura no centro da atenção pode ser também uma forma de dividir responsabilidades. Se o time vencer, o retorno de Lucas será visto como fator decisivo. Se perder, a culpa pode ser diluída entre a falta de ritmo do jogador e o risco de testar um esquema novo em um jogo tão importante. E tem mais. Alguns boatos que circulam em grupos de torcedores apontam para algo ainda mais curioso: a possibilidade de que a escalação de Lucas Moura tenha sido discutida com pessoas influentes fora do departamento técnico, incluindo figuras ligadas à diretoria e até empresários. Esses rumores sugerem que, para além da questão esportiva, haveria interesse em colocar Lucas em campo justamente neste jogo para maximizar a exposição e o retorno de investimento. Afinal, um jogador desse nível atrai olhares, cliques e até patrocinadores. Não é à toa que o marketing esportivo no Brasil vem se tornando cada vez mais integrado às decisões de campo. E se quisermos ir ainda mais fundo nessa linha de raciocínio, podemos considerar até a hipótese mais polêmica. E se essa decisão de usar Lucas agora, e não na próxima rodada, tiver sido influenciada por uma espécie de acordo de bastidores com o Vitória? Não no sentido de combinar resultado, o que seria gravíssimo, mas no sentido de criar um espetáculo. Um jogo mais chamativo, com o astro voltando de lesão, pode aumentar a audiência, engajamento e até valorizar marcas envolvidas. Parece improvável. Talvez. Mas lembre-se, o futebol é um negócio multimilionário, e nem sempre as decisões seguem apenas a lógica do campo. No fim das contas, a pergunta que fica para o torcedor é: o retorno de Lucas Moura neste momento é apenas uma feliz coincidência, fruto de uma recuperação rápida e de uma ousadia tática de Crespo, ou estamos vendo mais uma peça de um jogo muito maior, onde cada movimento é calculado para gerar efeito dentro e fora das quatro linhas? É impossível cravar a resposta, mas é justamente essa dúvida que mantém viva a chama do debate e da rivalidade no futebol brasileiro. E você, torcedor, acredita que tudo isso não passa de coincidência ou que há, sim, uma estratégia bem pensada por trás dessa história? Será que o Brasileirão e seus bastidores escondem mais segredos do que imaginamos? Deixe sua opinião, porque essa discussão está só começando e, como sempre no futebol, cada detalhe pode mudar tudo.